se alimentar desse livro hoje, aqui na igreja, né? Vou convidar os irmãos a ficarem de pé para a gente fazer a leitura, né? A gente vai fazer primeiramente no versículo 1 ao 6 e depois a gente pula para o versículo de número 12, ok? Então é Oséias capítulo 4, está ali embaixo, 4 do versículo 1 ao 6, depois a gente pula para o 12, amém? Eu leio o versículo ímpar e os irmãos, com bastante vigor, solta a voz aí, meu irmão Luizinho. O versículo par. Então vamos lá. Filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra, mas apenas juramento falso, mentira e assassinato, roubo e adultério, a violência e homicídio sobre homicídios. Por isso a terra está de luto e todos os seus moradores desfalecem, juntamente com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar estão morrendo. Todavia, que ninguém acuse sem repreenda, porque a minha acusação é contra vocês, sacerdotes. Por isso vocês tropeçarão de dia, e os profetas juntamente com vocês tropeçarão de noite, e eu destruirei a mãe de vocês. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento, pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento. Também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. Visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. O meu povo consulta os seus ídolos de madeira, e um pedaço de pau lhe dá a resposta, porque um espírito de prostituição os enganou, e eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Oremos. Pai Celeste, muito obrigado, Senhor, por esse dia, por essa noite, por essa igreja. Confesso a Ti, Senhor, que estou preocupado com minha mãe, UPA, de emergência. Esteja com ela, Senhor, esteja com o meu irmão ali acompanhando ela, Senhor, e colocamos ela debaixo do Teu trono de glória, Senhor. E neste momento, Senhor, eu peço que venha abençoar a Tua palavra, Senhor, a Tua mensagem, e que essa mensagem possa vir de encontro com cada pessoa aqui presente, principalmente a mim mesmo. Em nome do Senhor Jesus, para a Tua glória, que eu oro e agradeço. Amém. Pode sentar. Como eu disse no começo, né, eu reli, né, o livro do profeta Oséias, 14 capítulos, né? É um livro gostoso, né? Muito gostoso de ler, né? O começo do livro a gente precisa ter paciência para entender o plano de Deus, né? Mas ele é muito legal, né? E o livro de Oséias, para vocês terem uma ideia, ele foi escrito mais ou menos ou aproximadamente 715 a 710 anos antes de Cristo. Faz tempo, Luizinho. Olha, mas eu pude ver, reparar que apesar de tanto tempo escrito,
ele é um livro super atual. Você pode imaginar? Foi escrito antes de Cristo e ele continua atual. E eu não tenho dúvida mesmo. O livro de Oséias é incrivelmente atual nos nossos dias de hoje. E o profeta Oséias nos mostra como o povo de Israel se afastou de Deus, buscando outros deuses, vivendo em pecado, apesar de todo o amor e fidelidade que Deus sempre demonstrava ao povo de Israel. Não é atual? O que a gente vê hoje? A mesma coisa. E infelizmente o povo de Israel naquela época reflete muito das pessoas que vivem hoje. Nada mudou. O que a gente via na época de Oséias é o que a gente vê nos dias atuais. O que a gente vê hoje? Corrupção. E a corrupção faz todo mundo sofrer. Até nós que somos filhos de Deus, a gente sofre por causa da corrupção dos nossos governantes. O que a gente vê hoje? Idolatria. Muita idolatria. Muito. Uma quinta-feira eu estava andando aqui, eu não sei o nome, na rua que a Keila mora, né? Não sei o nome da rua. E encontrei uma mãe com duas crianças, mais ou menos da idade da Fernanda, da Lívia, mais ou menos isso, né? Da Esther. E eu dei um folhetinho para ela, né? Eu falei: olha, um folhetinho da palavra de Deus, nós temos uma igreja aqui, descendo aqui a próxima à direita, tal, né? Ela falou: olha, eu agradeço, mas eu sou espírita. Eu sou espírita. E foi embora. Eu falei: tá bom, Deus abençoe, né? Virou a cara e foi embora. Então a gente vê hoje muita idolatria. A gente vê hoje uma busca desenfreada por dinheiro. Se faz tudo por dinheiro. Que diga os nossos políticos, hein? Tudo por dinheiro. A gente vê hoje uma busca, e a gente vê essa semana que foi a festa carnal, né? Festa carnal, diabólica, viu? A busca por sexo. A gente vê que o adultério está crescendo cada dia mais, prazeres mudando, e um distanciamento longe de Deus. É o que a gente vê, é o que a gente via nessa época e é o que acontece hoje. É o nível atual. É atual. E é engraçado que achei muito legal. O nome do profeta Oséias significa salvação, ou o Senhor é salvação. E uma coisa muito interessante, que no Novo Testamento, eu tenho certeza que vocês já leram o Novo Testamento, e quem não leu vai ler o Novo Testamento, né? No Novo Testamento, nos Evangelhos, Mateus,
O profeta Oséias, ele é citado nada mais, sabe por quê? Jesus Cristo. Alguns versículos importantes na Bíblia, Jesus citou pegando referência do profeta Oséias. E praticamente a gente não sabe nada, ou quase nada, da vida deste profeta, apenas que ele é identificado como filho de Beer, e ele provinha da província de Israel, não de Judá. E o grande lance é que Deus chamou o profeta Oséias com um propósito muito especial. Deus nos chama. Deus nos chama. E Ele tem propósito para nós. Ele tem. Ele tem. Meu irmão, pode crer. Deus tem propósito para você nesta igreja. Deus tem. A gente precisa correr atrás. Deus tem dons especiais para você. Todo crente tem dom. Não tem um crente que não tenha dom. Tem. Tem. E o que é dom? A gente aprendeu aqui no grupo de oração há uns meses atrás com o Júnior. O que é dom? É a capacidade que Deus nos dá para realizar a obra dele. Você tem, Luiz. A dona Lourdes tem. A dona Edna tem. A Marcelene tem. Todos nós temos. A gente precisa dobrar o joelho e pedir para que Deus nos mostre qual é o dom, para que a gente possa trabalhar na sua obra. Então, Deus chamou o profeta Oséias. Deus nos chama também. Pode crer? Pode crer? E Deus chamou o profeta Oséias com um propósito especial: demonstrar através da vida dele o amor inabalável e a fidelidade de Deus para com Israel, apesar da infidelidade do povo. Para vocês terem uma ideia, logo nos primeiros capítulos, o profeta Oséias foi chamado para se casar com uma mulher infiel, chamada Gomer. E Deus fez um paralelo entre essa esposa dele e o povo de Israel. Gomer, esposa de Oséias, o traiu. O povo de Israel, a mesma coisa. A mesma coisa. E hoje o mundo continua traindo o Senhor Jesus. Se afastando de Deus, adorando ídolos, quebrando aliança e a promessa que havia feita com Deus. Porém, Deus mostrou, por meio da experiência de Oséias, que o seu amor e a sua misericórdia é o que Ele deseja para cada um do povo da época e para nós, que é restaurar o seu povo. Restaurar. Tanto, como eu disse no começo, que o próprio Senhor Jesus citou no seu Evangelho um versículo deste profeta.
citou, do profeta Oséias. Vão e aprendam o que significa. Quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justo, e sim pecadores. Eu fico muito triste quando eu estou evangelizando pessoas, e eu tenho um irmão que é assim, eles se consideram muito justos, né? Eu falo, se você se considera muito justo, porque você paga suas contas em dias, porque você tem 5 carros na garagem, você tem isso e aquilo outro, Jesus não veio para você. Jesus não veio para você. Jesus, Ele não veio chamar justo porque não tem. Não, eu não sou justo. Não tem. Não tem. Mas Ele veio chamar pecadores ao arrependimento. E quando a gente aceita Jesus, quando a gente se rende a Cristo, Jesus nos torna justos. É Jesus, não nós mesmos. Vamos lá para o texto. E olha o primeiro versículo do capítulo 4 de Oséias. Olha o que ele diz: filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor. Escutem. A gente precisa ouvir a palavra de Deus. A gente precisa ouvir a voz de Deus. Mas se a gente mantém a Bíblia fechada, a gente vai ouvir. Deus fala na Bíblia. A gente precisa ler a Bíblia. Porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra. Não é o que acontece hoje? Oséias diz que não há verdade. Oséias dizendo. E vemos que Deus está descontente com o povo, porque as pessoas não estão agindo na verdade. E se você não vive e nem pratica a verdade, o que acontece? Você vive na mentira. Você vive na mentira. E se tem mentira, não tem fidelidade a Deus. O povo vivia na mentira. O povo vivia na corrupção. A verdadeira justiça era distorcida. E é justamente o que ocorre hoje no Brasil. É triste, mas é a realidade. E por não haver verdade, reinava a mentira, reinava a falsidade. Isso era na época de Oséias. A nossa época também. Outra coisa. Oséias diz que naquela época nem amor tinha. Faltava amor. E eu creio que esse amor, primeiramente, se refere à fidelidade a Deus e também ao seu próximo. Como é que eu posso amar a Deus se eu não amo o meu próximo? Não tem como. Não tem como. Eu tenho que amar o meu próximo.
Eu tenho que me preocupar com o meu próximo. E a falta de amor a Deus gera o quê? Infidelidade, tanto a Deus como ao nosso próximo. Aí o que acontece? A gente passa a ser egoísta. Eu só penso em mim. Meu negócio é eu. O resto se escreve. Então, naquela época, e como hoje também, falta amor. E outra coisa muito interessante, faltava também conhecimento de Deus na terra. Falta de conhecimento de Deus. O povo não estava reconhecendo Deus como o único Deus soberano. Hoje, mesma coisa. E as pessoas, por não conhecerem Deus, não estavam vivendo de acordo com os mandamentos, ensinamentos de Deus. Nós precisamos conhecer Deus, porque Deus já nos conhece. Deus tem um conhecimento profundo e íntimo de cada um de nós. Eu não tenho a menor ideia do que o meu irmão Roberto está pensando agora. Eu não tenho. Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe. E conhecer Deus é a chave para entender o nosso propósito e significado na vida. Conhecer Deus é a base para uma relação pessoal e íntima com Ele. Conhecer Deus é o que nos permite experimentar seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. E como nós podemos conhecer Deus? Lendo a Bíblia. Leia a Bíblia. Leiam a Bíblia. Não deixem de ler a Bíblia. Caminhando, andando com outros crentes fiel. Cuidado. Deus coloca pessoas fiéis em nosso caminho. Mas cuidado, hein? Satanás também coloca. Eu sou testemunha disso, porque quando eu me rendi a Cristo, olha, os meus amigos de copo, olha, aí ficaram meus amigos mesmo. Mas Deus colocou pessoas fiéis para andar comigo. E eu larguei de lado essa turma e comecei a andar com Joaquim, comecei a andar com Zé Francisco, comecei a andar com o Valdemir. Fala muito Valdemir, hein, Ginaldo? Fala pouquinho, só necessário. Cuidado. Andem com pessoas que sejam fiéis a Cristo. Qual é o meu versículo predileto da Bíblia? De Gênesis e Apocalipse. Quando entreguei minha vida a Jesus, foi ouvindo o versículo de João 5,24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. E eu comecei a copiar o Evangelho de João, escrever no caderno.
Eu até tenho um caderno até hoje. Aí quando chegou nesse versículo aqui, eu falei, meu Deus, que versículo, que versículo. Se eu fosse o bambambam da ação bíblica, esse versículo tinha que estar incluído. João 17:3. E a vida eterna é esta, que conheço a Ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Faltou o que aí? A quem enviaste. A vida eterna é o conhecimento de Deus, do único Deus verdadeiro, e a Jesus que Ele enviou. E quando que a gente começa a conhecer Jesus? Quando a gente se rende a Ele. Só que esse conhecimento nunca acaba, nunca acaba. Cada dia que você lê a Bíblia, você aprende um pouquinho. Amanhã você lê de novo, você aprende um pouquinho. Você vai conhecendo Deus, você vai conhecendo Deus. E quando a gente estiver na glória com Deus, a gente vai falar, puxa vida, se eu soubesse como era Deus, eu tinha lido mais a Bíblia, eu não tinha faltado no curso do Júnior, eu não tinha faltado na EBD, eu não tinha faltado no culto de oração, eu não tinha faltado no culto à noite. Como é maravilhoso estar ao lado do Pai Celeste, de Jesus Cristo. Esse conhecimento nunca acaba, nunca acaba. Todo dia você aprende mais um pouco. Então, a verdadeira essência da vida eterna é conhecer intimamente Deus e a Jesus Cristo. E o grande lance aqui, olha, eu agradeço muito a Deus porque eu me converti na ação bíblica. Já não desprezando nossos irmãos de outras igrejas, né? Porque o foco da ação bíblica sempre foi leitura da palavra de Deus. A gente tinha tarefas na Demar de copiar. O seu Mateus trabalhava para nós uma época também, não sei se ele deu aqui, né? O foco da ação bíblica sempre foi a palavra de Deus, o conhecimento de Deus. Tanto que eu estava comentando com o Felipe, né? Eu falei, rapaz, o Júnior é guerreiro. O rapaz é guerreiro, porque ele vai dar aula na igreja de bibliologia bíblica todo domingo, de manhã. Por quê? Porque o irmão tem uma preocupação da gente conhecer Deus pela Bíblia. Porque hoje não falta igreja. Não falta igreja. Eu moro numa avenida, esquerda de uma avenida principal do bairro, chamada Iervante Quissagiquiana. Uma vez, eu estava andando com meu cachorrinho de noite e fui contando a quantidade de igreja que tem nesta avenida. Olha, eu perdi as contas. Olha, tem Universal no Reino de Deus, tem Universal nos Dons de Deus, nunca ouvi falar, né? Olha, é um monte de igreja. E é engraçado, tem uma que é colada uma da outra. Não falta igreja, não falta, mas falta o conhecimento de Deus. E a gente da ação bíblica sempre teve essa preocupação. Tanto que o rapaz está aqui todo domingo, ensinando a conhecer a Bíblia, a ter um discernimento correto da Bíblia. Por quê? Por amor a Deus. Porque a gente precisa conhecer Deus. A gente precisa conhecer Deus. Eu, às vezes, quando estou lendo a Bíblia, que eu falo, puxa vida, no passado eu fiz isso, olha, eu peço perdão a Deus.
Você me perdoe, viu? Porque eu não conhecia nessa época a palavra. A gente precisa conhecer. E a única maneira é lendo a Bíblia, estudando a Bíblia. Então, eu encorajo vocês a estar domingo aqui de manhã aprendendo. Eu só não venho aprender também porque, por enquanto, eu moro muito perto, né? Moro muito longe, né? Muito longe mesmo, né? Muito longe, né? Mas é muito legal. É muito legal. Porque a vida eterna é essa, conhecer Deus. O único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo, a quem enviaste. E o versículo 2 e o 3 diz assim: Oséias falando, mas apenas juramento falso, mentira, assassinato, roubo e adultério, a violência, homicídio sobre homicídio. Olha, o nosso irmãozinho trabalha na área de segurança pública. Não é o que ocorre hoje, Júnior? E é pouco? Não, é muito. Então esse versículo é um alerta para cada um de nós do perigo da desobediência a Deus e a sua palavra. E o profeta aqui nos mostra o que acontece quando uma sociedade se afasta dos princípios de Deus. É isso aí: mentira, assassinato, roubo, adultério, violência, homicídio. E não só a sociedade sofre, mas o próprio indivíduo como pessoa. Hoje lá na minha região, se você marcar bobeira a esse horário, você perde o celular. Outro dia eu estava passeando com o cachorrinho à noite e tinha uma mocinha, né? A mocinha estava muito empolgada no celular, né? Uma rapidez. E eu percebi. E eu até conheço os rapazes, eles moram numa favelinha lá próxima. Eles iam roubar ela. Como? Eles passam correndo, mas tem uma agilidade, o Júnior deve saber. Eles passam correndo, bate, pega e entra na favela e já era. Não pega mais. Eu falei para ela: moça, por favor, guarde o seu celular, porque senão você vai perder. Olha, aqui é direto isso, você está muito empolgada, mas deixa para mim em casa. Aí ela: obrigado. Aí ela guardou mesmo, né? Graças a Deus, né? Mas ela ia perder o celular. Muitos perdem. Muitos. Porque hoje é direto, perigoso. 25 de março, Santa Efigênia. Você marcou bobeira, você perde mesmo. Não tem jeito não. Porque é o que a gente está vendo aqui. Eu teve uma época que eu fui na região do Brás, né? Fui levar minha esposa, né? Ela queria comprar lá uns produtos para fazer chá, para receber bolo e tal, para beber. Aí ela é boa nisso, viu? Olha, passei mal essa semana aí, mas foi muito chato. Foi muito chato. E resolve. Aí eu falei: Marco, fica à vontade aí, compra. Quando você comprar, você vem, eu levo para o carro, né? E eu vou comer que gordinho não consegue ficar sem comer. Eu vou comer um pastelzinho aqui, né? E tomar um caldo de cana. Aí beleza. Tô lá e tal. Chegou uma moça, viu? Bem simpática a moça, né? Bem simpática, né?
fala bem. Ela me pediu uma informação, né? Fora, moça, eu não sei informar porque eu vim trazer minha esposa aqui, né? Ela que compra essas coisas aí, né? Eu não entendo nada não, mas entra numa loja aí, informa, tá? Mas sua esposa minha esposa entende. Ela sabe fazer chá para tudo, né? Eu vou fazer o seguinte, o senhor pode anotar o meu telefone e o senhor passa para ela ligar para mim? O senhor pode anotar? A gente não anda mais com caneta, né? Aí eu falei, pô, a mulher nunca me viu, né? Vai passar o... Eu falei, pode falar, que eu decoro. Não, é melhor só anotar no celular. Eu falei, não, eu decoro. Tem boa memória. Diga. Aí ela falou 11, tal, e ela percebeu que eu me liguei e ela foi embora. Quando ela foi embora, o rapaz da banca falou: o senhor é policial da reserva? Eu falei, não sou tempo, não. Porque o senhor foi inteligente, foi ali arrumar seu celular. Quando o senhor pegasse para anotar, já tinha um grupinho lá que ia passar correndo, ia pegar seu celular e aí ia falar para o senhor: nossa, que vergonha esse país, tal. Tudo combinado. Então esse é o mundo que a gente vive hoje. Esse é o mundo. Era um mundo da época de Oséias. A mesma coisa. E tudo que está escrito aqui no versículo 2 é o que acontece hoje. O que faz um verdadeiro crente, eu me preocupo muito com isso, é o caráter dele. É o caráter, eu me preocupo com isso, né? Porque a gente é na igreja o que é na rua, a gente cumpre as nossas promessas. Eu me preocupo muito com isso. Juramento falso. Vocês sabem que a Bíblia diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim. Não, que passar disso nem nada. Mentira hoje, mentira. E vem desde lá de cima, desde o presidente até mentira, assassinato, roubo, adultério, homicídio sobre homicídio. Oséias mostra aqui um nível da degradação total da sociedade da época. E hoje a nossa sociedade está a mesma coisa. Hoje eu acho um absurdo. Eu venho para cá, caminho que eu faço normal, 2 viaturas da GCM, 2 policiais de um lado, do outro lado. Por quê? Fecharam a rua, uma rua principal, porque ia ter desfile de carnaval, ainda com a proteção da polícia. Aí nós desviamos, né, pai? Nós desviamos. Essa é a sociedade que a gente vive hoje. Agora, vá para uma igreja tentar fazer isso. Pode esquecer. Difícil. Então a gente percebe que tudo o que está escrito aqui nos mostra a total desconsideração, a falta de amor a Deus, amor ao próximo perante Deus. Então a gente percebe que a falta de conhecimento de Deus nos leva a uma corrupção moral, social e também espiritual. E esse versículo 2, meus irmãos, é um alerta para cada um de nós. A gente precisa
precisa viver em obediência a Deus, em obediência à palavra de Deus, buscar uma vida que reflita os valores de Deus. Os valores de Deus. A gente não pode viver de qualquer jeito, não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não pode. E o versículo 3? Por isso a terra está de luto, e todos os seus moradores desfalecem, juntamente com os animais do campo, e com as aves do céu, e até os peixes do mar estão morrendo. Vejam a causa da consequência do pecado: a injustiça e a desobediência a Deus tem consequências terríveis. Sofre a terra, sofre os animais, sofre a natureza. Em Romanos, eu não me lembro o capítulo, em Romanos diz que a natureza geme por causa da maldade do homem. Portanto, meus irmãos, é um lembrete para cada um de nós nessa noite, que o pecado afeta a todos, não só as nossas vidas, mas quem está ao nosso redor. Quando eu cometo pecado, minha esposa sofre também. Sofre. De repente, até minha filha sofre. A minha neta. É consequência. E aqui, no versículo 4, todavia que ninguém acuse nem repreenda, porque a minha acusação é contra vocês, sacerdotes. E muitas vezes a gente vê o errado e fica quieto. A gente fica quieto. Oséias nos mostra aqui também que o povo estava com o coração tão duro que ele recusava a ouvir e aceitar orientação. E no versículo 5, por isso vocês tropeçarão de dia, e os profetas juntamente com vocês tropeçarão de noite, e eu destruirei a mãe de vocês. Quando Oséias fala mãe, não é a nossa mãe, mas é a pátria, é o Estado de Israel, é o país, não é a nossa mãe, é a nossa pátria, né? Tudo por causa do pecado. Então, olha quão devastador é o pecado, quão devastador é caminhar fora dos princípios de Deus. E olha o impacto que causa. Sofre todo mundo. E a causa cai sobre toda a nação. Como ele diz aqui: destruirei a mãe de vocês, ou seja, a nação de Israel. E o versículo 6, o profeta deixa claro o porquê que o povo está sendo destruído. Por quê? O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o quê? Conhecimento. Conhecimento de Deus. Conhecimento da palavra de Deus. A falta de conhecimento de Deus leva as pessoas, leva o homem, leva a mulher à ruína. As
pessoas que desprezam a revelação de Deus através de sua palavra não podem ter comunhão com Ele. Às vezes as pessoas perguntam se a nossa igreja tem revelação. Tem, da Bíblia. A Bíblia é a revelação completa de Deus. Você quer conhecer a revelação? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Medite a Bíblia. Quando uma pessoa não conhece Deus, não conhece a palavra de Deus, ela permanece na escuridão espiritual. E isso gera o quê? Escolhas erradas, decisões erradas, atitudes erradas, e aí já era. Então a gente precisa conhecer Deus, porque Deus já nos conhece. Tanto que no finalzinho do versículo 12, do versículo, deixa eu ver se está aqui, no finalzinho do versículo 14, olha o que o profeta Oséias disse: e um povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Então, a falta de conhecimento de Deus leva o povo a correr para perdição. Perdição. Tanto é, olha como é atual. Olha o que o profeta Oséias disse: o povo que não conhece a Deus. O meu povo consulta os seus ídolos de madeira. Ocorre hoje. E um pedaço de pau lhe dá resposta. A gente precisa tomar cuidado. Alguém colocou no grupo hoje, eu não sei se foi no grupo ou no WhatsApp, achei interessante, que o diabo se transforma em anjo de luz. Muito cuidado, muito, mas muito cuidado, porque o espírito de prostituição os enganou, e eles, se prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Olha que ponto chegou o povo de Israel: consultar ídolos em vez de confiar em Deus. Hoje, a mesma coisa. A mesma coisa. Estavam buscando respostas a ídolos de madeira, que não tem valor. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Isso era a prática comum entre os povos idólatras. E Israel estava copiando. E hoje a mesma coisa. E sem contar que Deus já havia alertado, Deus já havia proibido o povo de Israel a praticar esses costumes, como dizem em Deuteronômio 18, 9 a 13. Pode ler, irmã Creide? Consegue ler? Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes der, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos, que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro
faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses povos de diante de vocês. Sejam perfeitos para com o Senhor, seu Deus. Olha, sejam perfeitos com o Senhor, seu Deus. Olha o que o povo de Israel estava praticando: consultando ídolos de madeira. Hoje, a mesma coisa. A mesma coisa. Infidelidade, em um relacionamento conjugal entre marido e mulher, é traição. É traição. A mesma coisa Israel fez com Deus. Muito triste. E hoje, a mesma coisa. E a consequência disso é o abandono a Deus e a sua palavra. Por isso que a Bíblia é sensacional, a Bíblia nos convida constantemente a buscar o conhecimento, o entendimento de Deus e de sua palavra. Olha o que diz no Provérbio 2, lê para nós aí, Luizinho, bem alto, consegue chegar? Sim. Manda brasa. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria com prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Eu aconselho você. Você vai ler a Bíblia? Antes de começar a ler a Bíblia, faça uma oração. Senhor, por favor, ajude-me a entender a sua palavra. Você está praticando Provérbios 2, dando ouvido à sabedoria, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, procurando entendimento, para que você tenha o conhecimento de Deus, e tendo o conhecimento de Deus, você vai ter o temor do Senhor. E temor do Senhor não é medo não, viu? É respeito, é você saber que tudo que você está fazendo, Deus está vendo. Deus está vendo. Deus está vendo. Por isso, o profeta Oséias nos incentiva. Você sabia, Júlio, que já teve ação bíblica em Franco da Rocha? Sabia? Já teve. Sabia, Júlio? Já teve. O terreno foi doado depois de... nessa época eu estava na ação bíblica, né? Foi doado por uma igreja presbiteriana. Eu até fui visitar uma vez com o irmão, né? E foi doado, mas já teve. E essa ação bíblica, na época, o seu Fred, ele escolheu como lema da igreja esse versículo de Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Olha o conselho do profeta para cada um de nós essa noite. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva, e como a chuva fora de época, que rega a terra.
E esse versículo é um convite poderoso para buscarmos a Deus continuamente. E ele destaca que o conhecimento de Deus não é algo que alcançamos de uma vez, mas é um processo contínuo. Por isso que ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer. Cada dia que passa você conhece Deus. Isso nos ensina que ao buscarmos a Deus de coração, Ele se revela a nós e traz restauração, transformação. Assim como a chuva traz vida à terra seca. A Marcinelli é do sertão de Pernambuco, ela sabe a alegria do nordestino quando é época de chuva, né? Tudo floresce, né? Minha mãe também, né? Deus traz vida e renovação espiritual para aqueles que o buscam. Você precisa buscar Deus. Esse versículo, será que tem um significado especial para você? É uma pergunta. E para encerrar essa humilde pregação de hoje, que é a nossa conclusão, eu quero que vocês abram a Bíblia em Oséias. É difícil achar, mas dá. Oséias 10, 12. Vai, passa aí. Ezequiel, Daniel. Pedi para o meu irmão Júnior ler aí bem alto aí. Verdade. 10, 12? Só 10, 12. Só 10, 12. Então eu disse: semeiem a justiça e colham a misericórdia. Lavrem o campo não cultivado, porque é tempo de buscar o Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre vocês. Olha como a palavra de Deus é sensacional. Apesar de toda a infidelidade do povo de Israel, ele diz: semeia a justiça e colha a misericórdia. Lave o campo não cultivado, porque é tempo de buscar o Senhor. Ainda é tempo, ainda é tempo. Mas cuidado, hein? Esse tempo um dia cessa, até que Ele venha e chova justiça sobre vocês. Deus é maravilhoso. O profeta Oséias nos chama a buscar a Deus com urgência. Com urgência. Com urgência. Muitas vezes, isso é uma realidade, viu? Muitas vezes, as distrações do mundo fazem com que adiamos essa busca. Faz. Mas Oséias me lembra que conhecer a Deus
deve ser uma jornada contínua e prioritária. O nosso tempo realmente é precioso. O nosso tempo é precioso demais. O nosso tempo é curto. O Moisés disse que, deixa eu ver se eu lembro do versículo, Moisés ensina-nos a contar os nossos dias para que alcançamos o coração sábio. O nosso tempo é precioso. O tempo passa muito rápido. A gente perde muito tempo brigando com o irmão, discutindo com o irmão, coisinhas sem nexo nenhum, caçando pelo outro. Nós temos que buscar Deus em prioridade, porque ainda há tempo, e o nosso tempo realmente é precioso, e nós sabemos o que amanhã trará. A gente não sabe. O próprio Moisés disse, no Salmo 90, um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Por isso devemos restaurar o nosso relacionamento, primeiramente com Deus e com o seu irmão, viu? O seu irmão. Não pode ter irmão brigado. O senhor não está na mesma família? Como é que pode um negócio desse? Enquanto temos oportunidade, quando buscamos ao Senhor, Ele se manifesta, nos renova e nos guia pelo caminho certo. Essa mensagem é um alerta para que não deixemos nossa fé esfriar, mas sim busquemos a Deus com sinceridade e constância. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Depois tem mais um hininho para a gente cantar. Pai Celeste, muito obrigado, Senhor, por esta passagem maravilhosa que o Senhor deixou registrado através do profeta Oséias. Ô Senhor, aumente a nossa fé, Senhor. Ajude-nos, Senhor, para que não possamos deixar a nossa fé esfriar. Nos dê força, Senhor, para que nós buscamos ao Senhor com sinceridade todos os dias da nossa vida. Nos dê força, Senhor, para que nós possamos todo dia buscar o Senhor na Tua Palavra, conhecer o Senhor na Tua Palavra e também viver o nosso bom caráter cristão. Em Teu nome, amém.